E aí, galerinha, tudo bem? Então, continuando o nosso conteúdo lá das ligações químicas, a última ligação que nós vimos foi a ligação covalente. Então, a gente continua vendo esse tipo de ligação porque ela tem um outro tipo de ligação dentro dela, que é o que a gente chama de ligação covalente coordenada. Vamos ver como é que isso funciona? A ligação covalente coordenada, ela também é chamada de ligação covalente dativa. Ela tem uma teoria que eu vou explicar usando assim um exemplo que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Vamos supor que eu tenho uma molécula de SO2, que é o dióxido de enxofre, que é um dos gases poluentes responsáveis pela chuva ácida. E o que ele está pedindo para nós? Vamos pensar aqui. Ele quer que você escreva a ligação entre esses elementos. Como que essa ligação está disposta? Até agora a gente só viu ligação entre dois elementos. Então aqui a gente tem três e a gente tem que ver como fazer a ligação desses três elementos. Então a primeira coisa que eu tenho que verificar é a família dos meus elementos. Então, eu tenho o enxofre, e se vocês olharem lá na tabelinha periódica, sempre tenho ela em mãos quando a gente tratar das ligações químicas, vocês vão verificar que o enxofre ele pertence à família 6A. A família 6A está indicando que os elementos que pertencem àquela família têm 6 elétrons a camada de valência. Então, eu vou lá e coloco os 6 elétrons que representam isso. Tranquilo? Agora, eu tenho que ligar a esse enxofre dois átomos de oxigênio, porque é isso que ele está me falando. Ó. Eu tenho um átomo de enxofre ligado a dois átomos de oxigênio. Então, eu vou lá para o segundo passo. Agora eu coloco o oxigênio, olho a família que ele pertence, e aí eu vou descobrir que ele pertence também à família 6A. Então, isso já indica que ele tem 6 elétrons. O enxofre e o oxigênio, como pertence à família 6A, eles precisam fazer duas ligações porque eles precisam de 8 elétrons cada um. Lembra? Se eu fizer uma ligação só agora, vai faltar. Então, eu já vou lá e faço uma ligação dupla. Quer dizer que o enxofre compartilhou 2 elétrons com o oxigênio e o oxigênio compartilhou 2 elétrons com o enxofre. A partir daqui, o oxigênio e o enxofre estabilizaram. Eles ficaram com 8 elétrons cada um e a nossa ligação poderia terminar aqui. Porém, eu tenho que colocar 2 átomos de oxigênio. Eu tenho que cumprir o que a fórmula molecular está solicitando. Então, eu vou ter que colocar mais um oxigênio e esse oxigênio também tem 6 elétrons. Como que eu vou compartilhar se ele já está completo? É aí que entra a nossa ligação covalente coordenada. O elemento que já está estável, que já está com 8 elétrons na camada de valência, se ele tiver ainda um par de elétrons sobrando, que é o caso aqui do enxofre, ele pode compartilhar sem receber aqueles elétrons do oxigênio de volta, sem compartilhar diretamente com o oxigênio. E isso é representado por essa flechinha. Deixa eu apagar aqui para vocês não confundirem agora. Então, quando você coloca essa flechinha em direção ao elemento que está recebendo um par de elétrons por meio desse tipo de ligação, é assim que você tem que representar. O que a flechinha está dizendo? Esse pontilhado está dizendo que o enxofre está compartilhando 2 elétrons para que o oxigênio possa, então, ficar com 8. Mas o enxofre ele continua com 8, ele não recebe 2 elétrons. Sempre os elétrons vão partir daquele elemento que já está estabilizado como se fosse um empréstimo. Um empréstimo para os outros elementos também estabilizarem e cumprirem a regra do octeto. Então, essa é a teoria da ligação covalente coordenada ou dativa. Então, aquele átomo que estabilizou antes, ele tem a capacidade, se ele ainda tiver elétrons sobrando, essa flechinha ela sempre compartilha 2 elétrons de cada vez. Então, se a gente for olhar, o enxofre ele tem aqui esse par de elétrons, né, que ele compartilhou com o oxigênio, e tem mais um par de elétrons aqui, caso algum outro elemento precisasse. Tá? Então, a ligação coordenada ela só pode ser realizada por elemento que já está com 8 para aquele que ainda não está estável.
E isso é representado por essa flechinha ou um traço, que é o que a gente vai ver agora no próximo exemplo. Tranquilo? Então, a gente vai fazer o exemplo 1, e aí eu vou usar o trióxido de enxofre, que é um outro gás poluente. Então, a gente vai partir do mesmo pressuposto. A gente já conhece os elementos, a gente sabe que o enxofre pertence à família 6A, então ele tem 6 elétrons. A forma que você coloca esses elétrons, já vai imaginando como que você quer fazer essas ligações, tá? Eu quero fazer ela tipo um T, para ficar mais bonito. Quando a gente começa a trabalhar geometria molecular, vocês vão ver que tem um jeitinho de montar isso aí, mas por enquanto tem que deixar organizado. Aí eu vou ter que ligar o enxofre com o oxigênio, que também tem 6 elétrons. Então eu sei que o enxofre e o oxigênio eles conseguem fazer uma dupla ligação, porque os dois compartilham 2 elétrons para poder ficar com 8. Então o enxofre tinha 6, compartilhou 2 com o oxigênio, ficou com 8. O oxigênio tinha 6, compartilhou 2 do enxofre, ficou com 8. Só que olha aqui, eu tenho mais 2 oxigênios para colocar nessa ligação. Então, eu vou colocar um oxigênio, os 6 elétrons que pertencem a ele, e a única forma de eu fazer isso, porque eu tenho um par de elétrons sobrando, é o enxofre compartilhar isso por meio da ligação coordenada. Lembra? Aquele empréstimo que o enxofre faz sem receber os elétrons do oxigênio. Agora, o oxigênio, a partir desse compartilhamento desses 2 elétrons, ele vai ficar com 8 elétrons. Está estável, só que eu tenho que colocar mais um oxigênio, é SO3. Então, eu coloco aqui mais um oxigênio e mais os 6 elétrons que pertencem ao oxigênio. O enxofre ele pode fazer outra ligação coordenada porque ele tem mais um par de elétrons sobrando. Se ele não tivesse um par, se ele tivesse somente um elétron sobrando, ele não pode fazer essa ligação. Ele só pode compartilhar pares eletrônicos. Então, como ele tem ainda um parzinho sobrando, ele vai lá e compartilha por meio da ligação coordenada aquele par de elétrons que estava sobrando. E agora eu tenho 8 átomos de oxigênio estabilizados e o enxofre também, ok? Essa é a que a gente chama de fórmula eletrônica ou estrutura de Lewis. É quando eu estou representando os elétrons e as ligações referentes a isso aqui, a esses elétrons, né? Como eles estão se ligando. Eu posso também representar a fórmula estrutural. No lugar das ligações, né, do compartilhamento, eu uso traços. Então, o enxofre ele fez uma ligação dativa ou coordenada com o oxigênio e ele fez outra dativa ou coordenada com o oxigênio. E aí ele fez uma ligação dupla com o oxigênio. Eu montei dessa forma, mas é como se eu fosse escrever isso aqui, ó. A dupla está aqui e a dativa ou coordenada está aqui no lugar das flechas. Dificilmente na estrutural você vai ver uma flechinha. Você vai ver direto um tracinho, mas isso não indica que é uma ligação simples. Você tem que analisar os elementos que fazem parte dessa ligação para verificar se ele está fazendo uma coordenada, uma simples ou uma dupla. Tranquilo? O exemplo 2, que eu vou fazer com vocês, ele não utiliza somente 2 elementos diferentes, ele está utilizando agora 3. Então, eu tenho uma quantidade muito maior de elementos do que eu trabalhava antes. Então, eu já vou deixar aqui para mostrar para vocês, para a hora de fazer o exercício, não surgir as dúvidas que sempre surgem, né? Como montar? Onde colocar esses elementos? Então, a gente tem aqui a molécula do ácido sulfúrico, que é o H2SO4, e aí eu tenho que conhecer a família de todo mundo. Então, o enxofre e o oxigênio nós já sabemos que pertence à família 6A. E o hidrogênio é o cara da família 1A. Né? Ele não é daquela família, mas ele está localizado lá porque ele tem um elétron. Então, a gente começa a montar. Quem que eu coloco no meio? Eu coloco no meio aquele que geralmente faz mais ligações ou aquele que está sozinho e pode fazer pelo menos 2 ligações. Porque, olha, eu tenho 4 oxigênios para colocar aqui e tenho 2 hidrogênios para montar essa ligação.
Eu começaria colocando o enxofre no meio, porque ele tem a capacidade de fazer duas ligações e só tem um dele, né? Então ele seria o meu átomo central. Então eu começo colocando os elétrons desse enxofre e aí eu coloco o primeiro e o segundo oxigênio. Por quê? Se o enxofre fizer uma ligação para cada um, o oxigênio vai precisar só de mais um elétron. E quem que vai completar isso? Os dois hidrogênios que eu tenho nessa molécula. E aí vocês vão ver como fica fácil montar isso aqui. Então o enxofre faz uma ligação com o oxigênio e faz outra ligação com outro oxigênio. O enxofre estabilizou, ele já ficou com 8, porque ele compartilhou um para cada oxigênio. Porém, o oxigênio precisa ainda de mais um, porque ele só tem 7 elétrons agora, os dois que estão aqui. O que eu faço? O único elemento aqui que consegue fazer uma ligação comigo é o hidrogênio. Então, eu pego esse hidrogênio e finalizo aqui, ó, um para cada lado, porque um de cada lado precisa de uma ligação. Cada oxigênio precisa de um elétron ainda para finalizar com 8. Por isso que eu acabo essa ligação nessa parte com os hidrogênios, porque eles só fazem uma ligação. E aí o oxigênio compartilha um com o hidrogênio, ele fica com 8 e o hidrogênio ele estabiliza com 2, tá? Ele é aquela exceção, ele não precisa de 8 elétrons para estabilizar. Com 2 já está resolvido o problema para ele. E aí eu vou ali e compartilho o outro oxigênio com o hidrogênio. Então agora essa primeira parte eu finalizei, né? O hidrogênio, o oxigênio e o enxofre, todos estão estabilizados. Todos estão com 8 e o hidrogênio está com 2, que é a regra dele. Só que eu tenho mais 2 oxigênios para colocar. E aí que a gente vai chegar com a nossa ligação covalente coordenada. O enxofre ele tem mais 2 pares de elétrons que ele pode compartilhar por esse tipo de ligação. Então eu coloco os 2 oxigênios que faltavam e compartilho por meio da ligação coordenada. Agora, todos os oxigênios estão com 8 elétrons, o meu enxofre está com 8 elétrons e os meus 2 hidrogênios estão com 2 elétrons. E eu termino aqui a fórmula estrutural do ácido sulfúrico. Então, quando eu tenho vários elementos, eu já tenho que pensar numa forma de deixar alinhado esses elementos de uma forma organizada e de uma forma que todo mundo consiga compartilhar os elétrons entre si. Isso aqui é mais uma questão de prática. Vocês podem ficar tranquilos que vai ter bastante exercício sobre isso e quando for surgindo as dúvidas, é só me procurar, ok? Apaga isso aqui e tenta fazer os exemplos sozinhos agora e vamos ver se ficou claro esse conteúdo. Até a próxima aula!